Depois do incidente na Luz, depois de tantos problemas, do motivo que o Vinícius Júnior acabou por sofrer racismo, o Real Madrid acabou por decidir e acabou por enviar documento ou prova de que Vinícius Júnior foi ou sofreu racismo no campo da Luz. Então é algo que preocupa muito, mas que ninguém faz a pergunta que é. Mas aqui vai a pergunta. A pergunta é: a UEFA pune com firmeza ou reage para acalmar a opinião pública? Porque Vinícius Júnior tem sofrido muito desde que chegou na Europa. Então, se já quiserem entender esse vídeo, já fica ligado até o final do vídeo. Fala aí pessoal, vamos falar do racismo que o Vinícius acabou por sofrer. Então, se não é inscrito, já se inscreve. Quem é inscrito, muitíssimo obrigado. Então, vamos direito ao assunto. No jogo entre Real Madrid e Benfica, o Vinícius Júnior alegou de que sofreu ou teve insulto contra ele por motivo de racismo dentro do campo do Benfica. O Real Madrid acabou por entrar em ação só depois do Real Madrid ter saído do campo, porque o Vinícius Júnior acabou por sofrer racismo dentro do estádio do Benfica e por essa razão o jogo entre Benfica e Real Madrid havia parado por motivo de racismo, que até o Mbappé ficou muito chateado com um jogador do Benfica porque havia insultado o seu colega de trabalho ou seu amigo Vinícius Júnior, que jogam junto no Real Madrid. Depois de Vinícius Júnior ter dito que sofreu racismo contra o jogador do Benfica, acabou que o protocolo antirracismo acabou por ser ativado e o jogo parou por 11 minutos, acalmando com que Vinícius Júnior voltasse ao campo para que assim o jogo terminasse. E por essa questão é algo muito horrível de se ver de que um jogador negro tem sofrido muito racismo, apesar de que o Vinícius Júnior tem sido o jogador que sofre mais racismo na Europa ou na Espanha. Depois do jogo, depois do Real Madrid ter vencido o Benfica por 0, o golo de Vinícius Júnior, então o Real Madrid entregou as provas concretas de que o Vinícius Júnior havia sofrido racismo dentro do Benfica. Apesar de que os seus adeptos acabaram por atingir o Vinícius Júnior com garrafa de água e outros objetos, porque os adeptos do Benfica não se comportaram bem ao estarem no estádio. Até aqui é um procedimento muito correto vindo da reação do Real Madrid, porque não poderia reagir no exato momento, mas os adeptos do Benfica acabaram por se comportar mal. Mas pessoal, vejamos que Eusébio, o ícone do Benfica em negro, Eusébio é um jogador muito importante para o Benfica e ainda assim é de pele negra, e o Benfica acabou por insultar o Vinícius Júnior sabendo que o seu ídolo é de pele negra. Mas a questão não é só o racismo, mas sim o comportamento que certos adeptos do Benfica tiveram contra os jogadores do Real Madrid. A minha opinião é que o Benfica não deveria ter se comportado desse jeito, porque o Benfica se comportou mal. Apesar de que o Benfica é um grande clube dentro da Liga Portuguesa e não só, já venceu a Liga dos Campeões e muito mais, tem sido competitivo quando se encontra dentro da Champions League, e deste modo poderia ter uma outra forma de poder encarar esse protesto que o Real Madrid tem colocado, porque um jogador sofrendo racismo dentro da Europa não é a mesma coisa se sofrer na América. Então é algo muito problemático que o Real Madrid vai tentar remediar para que assim essa situação esteja muito bem clara e o Benfica acaba por ser punido por esses motivos que é primeiramente de racismo e também de confusão que acabou com que Vinícius fosse arremessado com uma garrafa de água. Por essa questão vamos apelar, pessoal, que isto não é boa coisa para nenhum dos clubes. Desde todos os problemas que existiu, desta toda a confusão entre Real Madrid e Benfica, entre Vinícius Júnior e outros jogadores que estavam relacionando a confusão do racismo, há algo muito importante a falar, de que a UEFA diz que tem que existir tolerância zero sobre racismo. Mas nos últimos anos tem sido muito diferente, porque
certos clubes foram fechados o estádio, acabaram por ser multados, acabaram por ser colocado uma multa muito elevada. A advertência de que isto não deveria acontecer para que assim os jogadores negros tivessem a liberdade de jogar em qualquer estádio. Mas a pergunta que não se cala é: algo mudou depois da UEFA colocar essas todas questões, ou acabou por colocar essas todas restrições em certos clubes, como finança, advertência e fechamento de estádio? Não acabou por acontecer nada, e ainda assim os clubes, depois de ser aberto o estádio, ou depois dos clubes terem pagado o dinheiro que a UEFA havia aplicado, acabou por fazer o quê? Acabou por acontecer a mesma coisa. Valência havia insultado Vinícius Júnior e o estádio havia sido fechado e mais uma multa. E ainda assim, o Valência, ou os adeptos do Valência, quando retomaram o estádio, acabaram por simplesmente insultar de novo Vinícius Júnior. E o que a UEFA fez? A UEFA não chegou a fazer nada. Então, tem uma pequena pergunta que é: será que desta vez vai ser diferente? Será que Vinícius Júnior vai fazer com que o racismo seja revolucionário, mude alguma coisa? Porque a UEFA não tenta fazer alguma coisa quando ainda assim acontece de novo. Depois de sair essa notícia, ou depois de sair relatos ou rumores de que Real Madrid estaria a entregar documento para que assim se prove de que Vinícius Júnior sofreu racismo, é algo inteligente do Real Madrid, é algo com que a UEFA poderá interagir contra o Benfica e também a favor do Real Madrid, porque o Vinícius Júnior acabou por sofrer racismo. Mas a questão é que Vinícius Júnior está a ser acarinhado por todo mundo, e aí formalizando isto tudo vindo do Real Madrid, o Real Madrid está protegendo o seu ativo, está protegendo o seu jogador, e isto faz muito bem para qualquer jogador, sabendo que a direção e o jogador e muito mais estejam a seu favor, para que assim o jogador se sinta importante. Só que entre vários procedimentos que talvez a UEFA pode aplicar, a questão é que se a UEFA acabar por dar um castigo leve ao Benfica poderá fazer outra vez, mas se colocar uma restrição muito rígida, possivelmente não possa acontecer no estádio do Benfica ou qualquer estádio. Mas desde todos os problemas, a UEFA vai calcular com que Benfica não seja sancionado tão agressivamente, mas possivelmente pode ser punido de modo que os adeptos possam ter calma na próxima vez. Porque, pessoal, a minha opinião é que o Benfica é um dos grandes clubes de Lisboa, é um grande clube do mundo, porque já venceu tantos títulos europeus e deveria ter um comportamento muito significativo, do modo que possa dar exemplo a outros clubes. Nos últimos anos, pessoal, o futebol europeu tem vivido um discurso e não prática. Por quê? Porque em certos cartazes, em certas placas, diz que não há racismo ou não deve existir racismo. Mas ainda assim existe racismo em toda parte do futebol europeu. Então a pergunta é: será que a UEFA tem feito o suficiente para que assim certos clubes que acabam por entrar na publicidade ou acabam por se interagir do modo que digam não há racismo e ainda assim existe racismo? Será que a punição tem sido, claro, tem sido agressivo? Porque em certas placas vem respeito, igualdade e muito mais, mas ainda assim o racismo continua, do modo que por mais que haja respeito e igualdade para qualquer cor, ainda assim existe o racismo e as punições não têm sido diferentes ou não têm sido desigual, ou podemos dizer que as punições têm sido leves para esses clubes. Depois de Vinícius ter sofrido racismo em Lisboa, então o Real Madrid fez a sua jogada fora de campo, e o Real Madrid claramente que vai esperar com que a UEFA faça o seu trabalho, que é punir o Benfica ou qualquer clube. Então, pessoal, já deixa aqui nos comentários sobre a situação que o Vinícius Júnior tem vivido desde a Espanha e também em certos estádios. Então, pessoal, se já gostou do vídeo, comenta, partilha, subscreve e tamo junto até o próximo vídeo. Alá!